Olá, estamos de volta e o nosso entrevistado de hoje é o escritor, teólogo e professor Leonardo Boff. E o tema desse bloco é a teologia da libertação, uma corrente, inclusive, que o senhor foi um dos precursores no Brasil. O que é a teologia da libertação? Olha, a teologia da libertação é uma coisa muito simples. Ela parte de que há opressão. Sim. E contra a opressão, libertação. Então, opressão do operário que ganha salário insuficiente, opressão do afrodescendente por causa da cor da pele, opressão do índio porque está lá marginalizado, opressão da mulher que já tem 20 mil anos de opressão. E as pessoas que se sentem psicologicamente oprimidas, abandonadas, não são escutadas por ninguém. Então, quando há opressão, temos que buscar uma libertação. E no caso da teologia, quer dizer, nós queremos a libertação não através do marxismo. Marx não foi nem pai nem padrinho da teologia da libertação. A teologia da libertação se inspirou na teologia do Êxodo. Os judeus no Egito que gritam e Deus escuta o grito baixo e apoia aquele povo para sair. Os profetas que enfrentavam os reis, denunciavam a sua opressão, o roubo de terras. E especialmente Jesus, que não morreu à toa. Ele pregou um amor universal, defendeu os invisíveis, que são os pobres, entrou em conflito com aquela religião legalista, com a ocupação romana, que era uma injúria, e criou um conflito e acabou na cruz. Então era alguém que libertava, matou a fome de famintos, curou gente doente, ressuscitou mortos. Então ele é libertador, não porque nós dizemos, porque os evangelhos dizem e ele foi. Então a teologia da libertação se inspira nisso, para animar os cristãos, que são a maioria, é pobre e cristão, mas usou a fé para acalmar as pessoas, resigná-las, diga, aguenta aqui que depois você vai ter o céu. De repente diz, não, mas Deus é um Deus da vida, Deus não quer opressão, não quer morte prematura, Deus quer que as pessoas se libertem e está do nosso lado. Então, o eixo central da teologia da libertação, a marca registrada, é a opção pelos pobres contra a pobreza, a favor da justiça social. Isso é uma lição comum e graças a Deus, o Papa Francisco vem dessa igreja. Ele não fala muito de teologia da libertação porque na Argentina era teologia da cultura popular, teologia do povo, que é a versão peronista. Ele sempre foi peronista, justicialista, como bispo, como cardeal, e diz isso. Então ele vende esse caldo cultural da libertação e está mostrando, está se reconciliando. Recebeu o primeiro teólogo da libertação, Gustavo Gutierrez, o recebeu, visitou, mandou buscar um velhinho de 101 anos que trabalhou no Brasil e na Argentina na teologia da libertação, Arturo Pauli, mandou um carro buscá-lo lá nos Abruzos, no meio das montanhas, para trazê-lo 3 horas, para conversar com ele sobre a teologia da libertação. E deixou aberto um diálogo comigo no final do ano, para ele estar resgatando esses que foram, eu acho, fomos nós, muitos de nós, fomos injustamente condenados. Isso. Porque estávamos do lado dos mais humildes, eram perseguidos pela polícia, pelos militares. Inclusive o senhor chegou a ser perseguido? Eu fui perseguido pelo Vaticano, na verdade, porque me meteram em silêncio obsequioso e tudo isso. E esse Papa diz não, o cristianismo é libertador, ele tem que se ocupar com os pobres como primeiro. A igreja não pode ser um fim em si mesma, tem que ser um instrumento de humanização. E está ensinando aquilo que nós sempre ensinamos. Então estamos respirando uma primavera nova, depois de um longo e tenebroso inverno de 2 papas conservadores que construíam para dentro uma igreja, um castelo. Ele diz, a igreja não tem que ser castelo, tem que ser uma igreja de portas abertas, onde as pessoas entram e saem, e nada de um fiscal aí que vai analisar se você está conforme a doutrina ou não. Não importa, você é pessoa humana, entra. Se você é mãe solteira, vamos batizar teu filho. Se o padre não quer, manda para mim que eu batizo. Isso é libertador. Por quê? Porque a pessoa humana é o certo. Ela é filha de Deus. Tem que ser respeitada, acompanhada. A igreja é um hospital de campanha, onde você cura as feridas, apoia as pessoas.
Não vai perguntar se ela está bem casada ou não, se fez isso, fez isso. Não importa, ele está um doente aí. E no fundo nós todos somos doentes. E merecemos misericórdia de Deus, sermos acompanhados. Isso é o núcleo fundamental da teologia da libertação. Ela liberta o ser humano para outro ser humano, liberta o ser humano para um trato diferente da natureza e liberta o ser humano para um Deus, que é Deus da vida, Deus da misericórdia. Por que demorou tanto para o Vaticano incorporar essas correntes, esses pensamentos, que era uma coisa que já estava, que a população já estava gritando por isso? E como é que fica esse processo no Brasil? A gente já caminha para isso agora, com o Papa Francisco, ou isso já vinha ocorrendo? Olha, ela na verdade nasceu no Brasil, a teologia da libertação. Nasce aqui na década de 80? Não, nos anos 60. 60. Nasceu aqui fundamentalmente. Depois, simultaneamente, nasceu aqui no Peru, no Uruguai, na América Latina inteira. Os bispos da América Latina assumiram a perspectiva de libertação. Agora, Roma vive em palácios. Eu mesmo, quando eu tive o diálogo com o cardeal Ratzinger, no palácio imenso da ex-inquisição, nós somos a janela cheia de grades. Digo, cardeal, como é que o senhor vê o mundo atrás de grades assim? Vê tudo quadrado. Não dá, tem que ver o mundo direto, ver os pobres. A voz dos pobres nunca chegam aqui. Então quem vive em palácio como um príncipe nunca vai aceitar a opressão, a libertação. É um príncipe, com toda aquela corte principesca. Nunca vão entender a libertação. O que eles deviam é ler o Evangelho e ver que Jesus foi um pobre, não foi um príncipe. E foi preso, torturado, morto na cruz. Quem escuta os sermões dele parece que Jesus morreu de velho, cercado de discípulos ainda com a extrema-unção. Nada disso, morreu jovem, porque se empenhou por uma causa humanitária que tinha a ver com Deus. Então, Roma tem dificuldade porque a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Eles pisam em palácios, pensam na vida de palácios. Se ele fosse nas periferias de Roma e vivesse lá com os pobres, que tem muitos, via diferente o mundo, mas não fazem. E hoje, como a gente estava comentando, como é que é a teologia da libertação no Brasil? As igrejas já seguem esses caminhos, esses preceitos aqui? Olha, a Igreja do Brasil tem um privilégio no nível das igrejas universal, que sempre foi a igreja mais aberta ao social, de todas as igrejas. Desde os anos 50, com Dom Helder Câmara e os grandes profetas que tivemos aqui, de bispos corajosos, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Aloísio. Então sempre foi uma igreja progressista. E numa época, grande parte dela era da teologia da libertação, explicitamente. Depois veio a repressão de Roma, então muitos se retiraram. Roma nomeou bispos conservadores que não queriam saber. Agora todos eles estão confusos, porque o Papa não só fala dos pobres, vai lá visitá-los e traz para dentro do palácio e chama um muçulmano, não são cristão. Então eles ficam confusos, não sabem o que fazer. E todos esses padres mediáticos, as xuxas católicas aí que estão na televisão, respeitando a Xuxa pela campanha nobre que ela faz, eles estão perdidos, porque viviam naquela espetacularização da fé. Falavam de tudo menos de justiça, menos de libertação. Alegres que somos filhos do Pai, que é muito bom, mas nunca falam do pão nosso, que falta muita gente, e as injustiças e o desemprego. Então esse Papa recuperou as bases do Evangelho e mostrou que o Evangelho tem que ser bom para a humanidade, não para a igreja. A igreja não pode ser autorreferencial, não pode ser o centro. E ele fez o deslocamento da igreja para o mundo e do mundo para os pobres. E esse deslocamento cria dificuldade a muitos padres. Posso imaginar que muitos bispos estão apertados hoje, porque vivem com aquelas vestes episcopais. O Papa jogou tudo fora, que ele disse, o carnaval acabou. Usa o sapato dele que já está roto embaixo, a calça preta, jogou todos aqueles símbolos de poder, a cruz de ouro, de metal, aquela capinha simbólica, só o imperador usava como símbolo do supremo poder. Ele entregou para o secretário e disse, leva para você, porque não quero saber disso. E botou a capinha branquinha como o Dom Helder usava. É um mantozinho.
a escolha do Papa Francisco já foi um indicador de que a Igreja mesmo precisava se reinventar e se abrir para não continuar perdendo fiéis como estava? Eu acho que sim. Eu, inclusive, fiz uma profecia no Twitter 2 meses antes, dizendo: o futuro Papa vai ser um Francisco. Porque São Francisco recebeu aquela mensagem: reconstrói minha igreja que está em ruínas. E hoje a igreja está em ruínas pelos pedófilos, pelos escândalos financeiros. Tem que ter o Francisco de hoje. E veio o Francisco. E ele assumiu. Eu até fiz um livrinho, Francisco de Assis, Francisco de Roma, para refazer a igreja, recuperar a credibilidade perdida, a vergonha de pedófilos, não só de padres, de bispos, de 3 cardeais pedófilos. Isso é uma coisa escandalosa. O cristão não merece essa bofetada no seu rosto. E esse Papa agora é rigoroso, manda entregar para a polícia, porque não é só pecado que você absolve, é crime, que merece prisão. E esses bandidos que com a máfia traficaram no Banco Vaticano milhões de euros, desmontou do grupo todo, pôs gente séria, botou um dos arcebispos na cadeia que traficava euros. Então, é outra perspectiva. Isso resgata aquilo que deve ser a igreja, uma coisa boa para a humanidade, não um pesadelo para a humanidade. E para os próximos anos, porque a chegada dele é recente, como o senhor mesmo disse, alguns padres que seguiam um outro tipo de estrutura estão meio perdidos. O que a gente deve esperar do papado, né, de Francisco na próxima década, nos próximos 5 anos? Olha, ele foi muito esperto, como todo jesuíta, é muito inteligente. Ele, em vez de fazer a reforma da cúria da igreja, fez uma reforma do papado. Começou por ele. Não mora no palácio, mora numa casa de hóspede, come junto com todo mundo. E ele deixou de dizer isso, porque assim é mais difícil me envenenar. Mais difícil me envenenar, porque sabe que em Roma tudo é possível. Então ele começou com a forma mais simples, despojada, e isso dá um exemplo, fala pelo exemplo. E isso vai modificar muitos hábitos na igreja, de mais simplicidade, mais humanidade, mais misericórdia. Porque a maioria dos padres são rígidos, não tem misericórdia. Obriga a fazer curso para batizado, exclui isso, divorciado, não pode comungar. Esse Papa diz: não, se eles têm amor, tem algo de Deus aí, vão para a comunhão é para todo mundo, não para os santos. Esses nem precisam de comunhão. Precisam aqueles que têm fome, tão fracos. Então muda a perspectiva, no sentido humanitário. Porque o que Jesus queria não é fundar uma nova religião. Queria que as pessoas fossem mais solidárias, mais amorosas, mais cuidadosas, mais humanas umas com as outras. Esse era o sonho de Jesus. E ele volta a isso, volta à tradição de Jesus, e não tanto à religião cristã, com os seus dogmas e ritos, etc. Ele diz: entre um dogma e um pobre, eu escolho o pobre, porque esse tem a presença de Deus. Outro é um pensamento humano. E como o senhor bem coloca, estando mais próximo da população, vai estar pisando no mesmo local que a maioria. Inclusive, é com essa frase que eu gostaria que o senhor comentasse e fechasse essa entrevista de hoje. Tem uma frase muito marcante no seu livro A Águia e a Galinha, que é a seguinte: cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os seus pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E a pergunta que eu gostaria de encerrar é a seguinte: com quais olhos o senhor vê o futuro do nosso país, do nosso povo e da nossa igreja? Olha, eu como teólogo, um homem de fé, eu vejo com esperança. Quer dizer, o cenário é trágico, não, o cenário é de crise mundial. Crise instaurada no coração dos países ricos, Estados Unidos, Europa, e nós também. Então, agora, nós não podemos deixar que a crise vire uma tragédia, porque a tragédia tem um fim ruim. Eu acho que nós vamos atravessar essa crise, vamos nos purificar, acrisolar, de onde vem de crise, purificar, sair bem dessa crise, e eu acho que nós vamos viver uma terra como uma casa comum, a terra da boa esperança, onde o centro não é a acumulação, o centro é a vida das pessoas, a vida do planeta Terra,
a vida de todos os demais seres vivos. E a economia e a política ajudar essa vida a se manter e se expandir. Então, eu acredito nessa visão mais otimista de que o Brasil poderá ser a terra da boa esperança. E a civilização, uma civilização biocentrada, centrada ao redor da vida. E crendo naquela frase que está nas Escrituras, eu acho que com isso eu termino também, que está no livro da Sabedoria, capítulo 11. Diz: ó Deus, tu criaste todas as coisas. Tu amas todos os seres, não odeias a nenhum, porque tu és o soberano amante da vida. Deus, que é apaixonado pela vida, não vai deixar que a nossa vida decaia, se desfaça e se termine. Pelo contrário, a vida vai ser conservada e viver é irradiar, e nós vamos ainda irradiar. Agora, Boff, nós devemos ser águias ou galinhas? Eu acho que nós devemos ser as duas coisas, viu, Beatriz? Primeiro, águia, porque nós somos chamados às alturas. Agora, se a águia fica só lá em cima, ela morre e cai. Ela tem que descer, procurar a comida e depois erguer voo. Então, tem um momento de galinha, mas não pode ficar ali. Mas eu acho que é o equilíbrio, mas sabendo que nós somos chamados a grandes voos. Nós não somos chamados a ficar rastejando no chão, somos chamados a voar alto, porque essa é a dimensão do ser humano. O ser humano é um projeto infinito e só o infinito sacia. E a águia se orienta pelo infinito. Então há uma águia dentro de nós e nós vamos ser águia e você queira ser águia também. Tá bem. Obrigada pela entrevista.